Isso depois de uma rodada gorda do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, quem está aqui com a gente é o Ricardo Capriotti para trazer o resumo, os gols, as declarações. O que aconteceu, hein, Capri? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Bom dia a você, a todo mundo que está conosco. Olha, uma 16ª rodada muito relevante, porque foram jogos importantes, jogos que definiram aí parte de cima, parte de baixo. É verdade que continua nessa quinta-feira, mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Vamos começar falando da ótima vitória do Palmeiras sobre o Fluminense por 2-1. Ô Thaís, esse poderia ter sido um jogo de semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, não é? Não aconteceu, só o Fluminense chegou na semifinal. Mas olha, dois times de qualidade e havia uma expectativa muito grande em relação a essa partida. O Fluminense fez 1-0 e o Palmeiras conseguiu a virada. E o mais interessante é que a virada do Palmeiras, o segundo gol, foi numa falha do goleiro Fábio. Fábio fez um Mundial de Clubes espetacular, pegou tudo, mas como todo goleiro que tem o seu dia de azar, ontem foi a noite de azar do Fábio, ele acabou tomando um frango ali que determinou a vitória palmeirense de virada por 2-1. Uma vitória importante porque o Palmeiras agora passa a terceira posição na tabela de classificação, com 14 jogos. Isso é importante a gente dizer também, olha, 29 pontos e 14 jogos. O líder Cruzeiro tem 34 pontos e 16 jogos, 2 a mais do que o Palmeiras. Então, em tese, o Palmeiras pode aí alcançar o Cruzeiro, mas no meio dos dois tem o Flamengo, que tem 33 pontos e 15 jogos disputados. Vamos ouvir o Abel Ferreira, o treinador palmeirense, falando depois dessa ótima vitória do Verdão, explicando a vitória palmeirense no Maracanã. Temos uma equipa jovem, temos uma equipa de presente, temos uma equipa de futuro, temos muita margem para melhorar, vamos continuar a trabalhar, vamos ganhar, vamos perder. Vão dizer que nós somos os melhores, a seguir vão dizer que nós somos os piores, mas há uma coisa que nós nunca podemos duvidar, é do nosso valor, do nosso trabalho, da nossa resiliência, da nossa consistência e da coragem que temos que ter. Nesse aspecto, o Abel Ferreira tem razão. É todo mundo muito bipolar, né, Thaís? Quando ganha, é uma maravilha. Quando perde, tá tudo errado. Então é preciso ter um pouquinho de paciência. Foi ótima a vitória do Palmeiras, mas tem muita coisa para rolar. Ainda não chegamos nem à metade do Campeonato Brasileiro. Ontem também tivemos aquele jogo em que muitos corintianos, né, Thaís, estavam preocupados ali. Olha, vamos... fiquei até que feliz, viu, Capri? Da série podia ser pior. Sim, antes do jogo, né? Se você chegasse assim para, se chegássemos para você antes do jogo, Thaís, um empate hoje, tudo bem? Você assina um empate aqui, você Tá assinaria, ótimo, não é? Ótimo, excelente. Líder É o do que temos para campeonato, hoje. né? É isso aí. Então, o Corinthians enfrentou o líder do campeonato, o Cruzeiro, um time que vem aí fazendo pontos muito importantes e mostrando um futebol de qualidade, não é? E aí recebeu Cássio, o ídolo corintiano, do lado do Cruzeiro, e ele foi o responsável por parar os poucos ataques do Corinthians, é verdade, né? O Corinthians não é um time que ataca tanto, que chuta tanto a gol, mas quando foi exigido, o Cássio trabalhou e deixou saudade no torcedor corintiano. É verdade que o Hugo Souza, do outro lado, também trabalhou bem, por isso o placar terminou num empate por 0-0. Esse 0-0 deixa o Cruzeiro ainda na liderança com 34 pontos. O Corinthians cai um pouquinho, não é? Ele começou essa rodada na 10ª posição e o empate agora coloca o time na 11ª posição com 20 pontos. Dá para dizer ainda que é meio da tabela, mas tem alguns jogos que ainda vão acontecer nessa 16ª rodada, então o Corinthians pode ainda eventualmente baixar um pouquinho mais na classificação. Hoje o Corinthians está a 6 pontos do primeiro time na zona da degola, que é o Santos. Disso a gente fala daqui a pouquinho, já. Vamos ouvir o Dorival Júnior, o treinador corintiano, que também deu uma respirada um pouco mais aliviada, né? O Dorival Júnior chegou para esse jogo muito pressionado, uma derrota certamente ia aumentar ainda mais essa pressão, e depois do jogo o Dorival disse isso aqui, ó. Um jogo muito disputado, um jogo de ocupação de espaços, de entendimento de jogo. Fato esse que nos levou a termos algumas oportunidades importantes. Tivemos apenas um início um pouco irregular, um pouco instável. Porém, a partir de um determinado momento, nós começamos a encontrar um caminho. Jogamos contra a equipe que é líder da competição, líder do campeonato, mesmo fora de casa, mesmo dentro dos nossos domínios. Uma equipe que tá jogando um futebol simples, dinâmico e, ao mesmo tempo, com perspectivas.
É isso aí, dá uma sobrevida ao treinador corintiano, mas sábado já tem uma paulada de novo, né? Pega o Botafogo fora de casa, o bom time do Botafogo. Vamos ver o que o Corinthians fará na próxima rodada do Brasileiro. E para fechar aqui, os jogos envolvendo os times paulistas, que teve também a derrota do Bragantino para o Flamengo por 2-1 e a ótima vitória do Mirassol sobre o Ceará por 2-0 lá em Fortaleza. Mas o Santos recebeu o Internacional na Vila Belmiro. Jogo muito disputado, um jogo também de muitas alternativas, mas não deu para o Peixão não. O Internacional venceu por 2-1. E olha, Thaís, o Neymar tá num modo, aqueles modo pistola, não é? Full pistola que o povo fala por aí, não é? Ele tá arrumando confusão. Como que é, Capri? Jogo. Full pistola? Full pistola, Mas você tá moderninho, hein, Ricardo Capriotti? É, mas então, é porque todo jogo o Neymar agora tá arrumando confusão, treta com um torcedor. Ontem foi assim na Vila Belmiro também, bateu boca com um torcedor ali ao final da partida. Já tinha sido assim lá em Mirassol. O Neymar tá muito pilhado, tem cobrado muito os companheiros dentro de campo também. Quando a bola não chega até ele, ele reclama, fica desesperado. E ontem nem o desespero e nem a qualidade do Neymar não foram suficientes para resolver essa situação e o Santos perdeu para o Inter por 2-1. Kleber Xavier é outro treinador que está muito pressionado, viu, Thaís? Muito pressionado, até porque a gente não pode esquecer que tem uma sombra aí no mercado, não é pairando. Juan Pablo Vojvoda está por aí, então sempre que um time agora precisa de treinador, surge a sombra de Juan Pablo Vojvoda. E o torcedor do Santos está muito irritado com o Kleber Xavier, quer a saída do treinador, até porque tem esse cara aí, gigante, o argentino disponível no mercado. Vamos ouvir aí Kleber Xavier, o treinador santista, explicando mais uma derrota do Peixão. Tivemos o volume de jogo, tivemos o maior domínio de posse de bola, tivemos finalizações, foram mais 2 bolas no poste, foram mais 2 ou 3 defesas do Rocher importantes e a gente acaba não conseguindo a vitória e sempre a culpa é de todos, a culpa é do treinador em primeiro, que é o responsável, né, nas derrotas e nas vitórias também, e a culpa também é do elenco. Então, olha aí. Fez tudo isso, mas não fez o mais importante, que era o gol para garantir pelo menos o empate. E deu uma terceirizada para o elenco ali também, a responsabilidade desta derrota santista. O Santos que pega o Sport na próxima rodada, lá em Recife, o pior time do Campeonato Brasileiro. Aí não é, Santos? Por favor, aí não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. O Sport segue na lanterna do Brasileiro com apenas 4 pontos ganhos. Atenção, Thaís, hoje tem transmissão na Rádio Bandeirantes. Hoje é a vez do São Paulo, 7 da noite, Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, Juventude São Paulo. Rogério Assis vai transmitir o jogo na Bandeirantes. A gente abre a transmissão às 6h30. Então, o torcedor São Paulino empurrando o tricolor, porque, 16 pontos, 14º lugar, tá pertinho ali da zona da degola. Precisa vencer para dar uma escalada na tabela. Até mais, Thaís. Ótima quinta-feira a todos. Para todos nós. Obrigada ao Ricardo Capriotti.